Olá, boa noite, eu sou Cefas Carvalho, apresentador do programa Conversa de Botequim. Estamos começando mais uma edição do programa, sempre um bar em Natal, fazendo uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz cultura, que faz alguma coisa importante. No caso de hoje, cultura. Estamos aqui no Mestiços, Bar Espaço Cultural em Ponta Negra, ao vivo com a cantora, compositora e atriz Cristal, a quem eu vou saudar mais uma vez no programa. Olá. Cristal, bem-vinda novamente. Tudo bem, meu querido? Grata por me receber mais uma vez. Eu é que sou grato por ter aceitado o convite. Muito bom tê-la aqui. Vamos bater papo aqui sobre tudo. Vamos. E sobre todos. Vamos. Vamos sim. Tudo e todos é ótimo. Vou fazer os velhos lembretes. Primeiro lembrete, o programa é 100% interativo. Nós estamos no Mestiços, um bar em pleno funcionamento. Quem quiser pode vir assistir aqui no Mestiço, aqui no Conjunto Alagamar, em Ponta Negra, na antiga Rua do Salsa, também conhecido como Rua do Crime. E quem quiser fazer perguntas ou comentários, qualquer coisa para Cristal, vai lá no Facebook Cefas Carvalho, mesmo que esteja aqui, ou passa para produção, e eu faço a pergunta aqui para Cristal. O programa tem produção e filmagem de José Águio, assistência de produção e mídias sociais de Natália Chagas, e nós temos a recepção aqui de Jaime Dias e Josué Santos. Obrigado pelo apoio logístico, Mestiços, sempre parceiro. Obrigado também aos apoiadores. Agora, já falei demais. Cristal, vamos partir para as perguntas. Você foi uma das primeiras entrevistadas do programa. Não é? Pandemia, foi, né? Plena pandemia, a gente tava com uma vacina só, e olha lá. Loucura. E mesmo assim, depois do programa, todo mundo dançou, foi uma loucura mesmo, lá no Bardalos. Então, tem algumas perguntas que eu fiz para você, que eu lembro, que eu tenho boa memória, mas quem está assistindo a gente ou está aqui no Mestiços não sabe. Então eu vou fazer de novo. E vou fazer a pergunta tradicional do programa. Cristal, como é que foi sua infância? Você queria ser cantora desde criança? Tinha músico na sua família? Qual era a relação da criança Cristal com música? Minha infância foi ótima. Eu morava numa casa ali perto do Bar do Coelho. E minhas lembranças de lá são as melhores possíveis. De lá a gente já saiu para Gramoré, para a Zona Norte. Sim. Que foi outra grande maravilha na minha vida, assim. Porque, imagina, o Gramoré não tinha calçamento, não tinha estrutura. Então eu lembro das dunas, assim, era mó barato. Isso com que idade, Cristal? Eu cheguei lá com 6 para 7 anos. 6 para 7 anos. E foi uma delícia. Tanto na época que eu morava no centro, eu me lembro muito do convívio com os irmãos, eu sou a caçula de 10. Então eu tenho um convívio... Eu não lembrava que você... que eram 10 irmãos. Um convívio, assim, muito intenso com a família, né? E todos apaixonados por música. Então eu sou meio que a herdeira desse povo todo. Um ouvia Elton John, outro ouvia Caetano, outro ouvia Kiss, outro ouvia... Sabe, eram gostos muito misturados, assim. Acho que eu sou o resultado mesmo de tudo isso. Então as minhas lembranças de infância são as melhores possíveis. Eu tive uma infância muito feliz. Que bacana. E a juventude, a adolescência? Aí o bicho pegou mais. Opa, vamos falar desse bicho que pegou mais. Não, mas no sentido assim, a confusão inerente, né? A esse trânsito entre deixar de ser criança e virar adulto, né? Não é simples, e tinha hora até que eu pensava, poxa, por que a gente não sai da infância direto para a vida adulta, tem que passar pela adolescência? Mas é exatamente isso, né? As crises, elas sempre resultam, assim, sempre resultam em algo bom, mesmo quando é duro, mesmo quando é difícil. Hoje, assim, na altura dos meus 44 anos, eu consigo sacar isso, assim, foi importante. Mas é isso, né? Muita questão interna, querer desbravar o mundo, mas o amor pela música sempre no coração. Pois é, como é que era você adolescente com música? Era como? Sempre quis isso. Cantava em trabalho de colégio? Cantava. Era aquela pessoa sempre das rodinhas, fazia rodinha de violão, ela canta. Então era sempre aquela pessoa e cantava sempre. E meu pai cantava e tocava violão muitíssimo bem. Sim, exatamente. Muitíssimo bem. Minha mãe cantava lindamente, canta lindamente, assim. Hoje a voz dela, porque o tempo transforma, né, a voz, mas ela sempre cantou lindo, só que os hinos da igreja, né? O meu pai não, cantava no Irã Barbosa, Caymmi, era outro lance. Você cresceu com MPB e hino de igreja. Exatamente. Cresci com hino de igreja e a finíssima MPB, porque meu pai tinha muito bom gosto. Tocava violão muito bem, cantava muito bonito. Então, acho que essa onda da música, assim, eu trouxe dela também, ela canta bonito também, mas eu acho que foi dele, assim, que veio toda a paixão, assim, a coisa visceral. Eu lembro em Gramoré, quando faltava energia, a gente tinha um toco de árvore que caiu, assim, ele sentava lá, faltava energia em Gramoré, ele pegava o violão e começava a cantar, o bairro inteiro ouvia aquilo.
aquela voz, sabe, de povo do rádio, assim. Ele era apaixonado por Trio Iraquitã, então, assim, as referências dele eram muito boas. Então, a execução dele era igualmente boa. Você cresceu, então, com isso, né? Assim, Isso. Nada disso era surpresa pra você. Cantando os hinos da igreja, que eu também acho lindos. Nossa. E esse trânsito Você lembra ainda dos entre hinos da igreja? a terra e o céu, né? Você ainda lembra dos hinos da igreja de sua mãe? Ah, alguma coisa eu lembro. Ela ouve até hoje, né? O quarto dela, ela é uma... Enfim, minha mãe é uma senhora de 85 anos. Sim. Então, o rádio para ela é um lance importante. É o que é a internet para a gente, né? Tem aquele lugar de importância. Então, ela ouve a Nordeste Evangélica até hoje. Nossa. Hinos lindos, coisas que eu lembro da infância. Isso tudo tá em mim. E assim, os hinos que ela ouvia naquela época, assim, com todo respeito aos profissionais e artistas, sim, eram mais trabalhados que os hinos gospel de hoje. Eu concordo com você. Eu tinha tias evangélicas, eu lembro muito que bonitos. Eram realmente bonitos, melodicamente. Lindos, bem construídos, bem arranjados. Tinha um grupo, eu não sei por onde eles andam hoje, mas eu lembro muito dele, chamava Vencedores por Cristo. Era uma galera muito massa, fazia um som incrível. E era do meio protestante, assim, eles eram hypados no meio protestante e tal. Umas irmãs minhas que se amarram neles até hoje, assim. Um grupo lindo. Então, assim, existem músicos bons em todas as áreas, né? E essa é a sorte do mundo. Que bacana. E vamos falar da adolescência. Profissionalmente, eu sei que você começou muito nova na música. Com que idade que você lembra? Foi ainda na adolescência? Eu comecei a ganhar um troquinho, 17 anos, 18, por aí. Como é que foi? Foi no Beco da Lama mesmo? Foi no Beco da Lama mesmo. Com Carrança? Foi Carrança. Isso mesmo, Bar do né? Pedrinho. Como é que foi isso? Que corta pro tempo virou Bardalos, né? Exatamente. Mas, nossa, Pedro Abeste foi uma pessoa muito importante da minha vida. Uma pessoa que, meu Deus do céu. Mas como é que começou tudo? Eu cheguei lá através de Edja Alves, que é uma cantora. Eu comecei acompanhando ela. Eu cantava, mas muito timidamente. Enfim, se eu não toco maravilhas de violão hoje, imaginando naquela época, era bem primário mesmo. Mas eu acompanhava ela. E aí, pelo que eu me lembro, assim, ela parava para ir ao banheiro, enfim, a gente ficava muitas horas ali. Aí nessas horas que ela saía para, enfim, beber uma água e tal, eu ficava ali cantando. O cara dizia, rapaz, tu canta bem. Então foi tudo muito ali. Foi ali realmente um laboratório, assim, para mim. Não tinha instrumento, não tinha nada. O Pedrinho foi o cara que me deu muito a mão, assim. Virou um caso de amor mesmo, assim, uma pessoa da minha vida, um querido do meu coração. E ele se empolgava tanto com o que ele via no palco, que ele subia e tocava bateria junto comigo. Tinha uma bateria montada no palco, assim, ele deixava lá, tinha uma guitarra montada e a bateria montada. Sim. E aí eu começava a tocar, ele ficava tão empolgado que ele subia e tocava junto comigo. E Ivone, a esposa dele, não me conhecia bem à época, ficava pé da vida, morria de ciúme. Era tão gozado, era muito engraçado. Que história ótima. E hoje, ótima. assim, é uma pessoa que quando a gente se encontra é sempre muito, muito agradável. E assim, meu começo foi assim, muito efervescente, imagina, Marcelos Bob, Carlança, Donizete, Luiz Gadelha, que à época era o Wellington Luiz, Pedrinho Mendes, a vez que eu vi Pedrinho subir ali, a lágrima descia, assim, eu não conseguia controlar. Foi o meu primeiro ídolo potiguar, assim, foi um negócio muito forte. Pedro Mendes, Ave Maria, uma pessoa assim, um talento muito especial. Então, assim, o Abeste Pub foi um lugar de muita... Foi um nascedouro, assim, muito nutritivo nesse sentido, assim, de muita arte exalando o tempo todo. E não só da música, a música também, mas as artes plásticas também. E tudo isso foi muito enriquecedor para mim. Assim, Você lembra a primeira vez que teve um show, você, Carlança, exclusivamente seu? Você lembra a primeira vez? Acho que eu não lembro. Não. Primeira vez. Mas ele dava canjas comigo, ele já me via. Ele ia tomar a cervejinha dele lá e eu estava lá cantando. Eu acho que ele se juntava e dava uma canja junto. E a gente também deu match, assim. Foi uma paixão muito, muito grande, assim. A minha admiração por ele. A paciência que ele tinha de me ensinar os acordes. Imagina, eu sabia que era um dó. O cara lá no Balalaica, aquele sebo de Ramos na Gonçalves Ledo. Eu vou dar umas aulas para você. Sentava comigo lá, assim. Acho que eu já te contei essa história. Já. Eu ia lá ter aula com ele e todo mundo, não, o Carlos é muito brabo, aquele jeito, né, superlativo dele. E aí eu ia lá, ele, bota o dedo aqui, não sei o quê. Aí eu ia toda, menininha, né. Aí eu encontrei depois, saí, encontrei com o Ramos e a galera do Beco. Tô sabendo que você tá estudando com o Carlança e tal. Eu falei, pois é, mas ele é meio brabo, né, assim e tal. Aí o fofoqueiro do Ramos foi lá e contou pra ele.
Olha, que só disse que você é bravo, disse que você briga com ela e tal. Eu encontrei com ele noutra ocasião. Se eu souber que você tá dizendo que tem medo de mim, eu nunca mais dou aula pra você. Eu falei, não, ou seja, eu não tenho medo. Bravo. Nossa senhora, reiterou tudo que eu falei. Mas era uma cena tão engraçada, assim. E eu sei que eu fui uma das poucas pessoas que acessei a doçura dele, assim. Ele era aquele cara que você chegava, você subia lá naquele quartinho em cima de Nazi, né? Que ele morava lá. Ele estava assistindo um desenho animado com um copo de leite e biscoito recheado. É mesmo, Cristal. Meu Deus. Ele era um meninão. Ele era um meninão. Saudoso Carlança. Uma pessoa que tinha um coração muito bonito, mas ele deixava pouca gente acessar. E eu sei que eu fui uma das pessoas que acessou. Com certeza. A gente fez shows muito bonitos, assim. Muito... Carlança está assistindo aqui a gente, onde ele estiver. Onde ele estiver. Onde ele estiver. Cristal, e como é que foi a continuidade de sua carreira? Aí de repente todo mundo começou, eu lembro disso, tem uma menina que está cantando muito bem aqui. Aí de repente seu nome começou a ser muito falado. Como é que foi esse processo? Um trabalho de base que eu acho que foi muito bem feito inconscientemente, pelo menos da minha parte. Eu fiquei exposta todas as sextas-feiras no Bar do Pedrinho, era o dia que ele dava para mim, toda sexta-feira eu estava lá, construindo uma plateia mesmo, literalmente, construindo a mim enquanto artista. Sim. Porque eu não tinha muita noção de nada, de uso da voz, enfim, eu não tinha noção de nada. Então eu estava me experimentando e construindo um público simultaneamente. Sim. Então começaram a aparecer os convites, e aí você vai aprendendo, enfim, você só tocava num lugar, daqui a pouco você tem que tocar na casa de fulano, no aniversário de não sei quem, você vai ganhando uma cancha daquilo, né? Não vai engrossando o couro mesmo nesse sentido. E em 2004, acho que foi em 2002 por aí, eu conheci Zé Dias, com quem eu casei, fiquei quase 10 anos com ele. Inclusive, nosso filho está ali. Já. Sim, exatamente. E foi uma pessoa que me levou para um caminho mais profissionalizado da coisa, né? Sim. E aí eu comecei a ter um outro olhar, assim, aí eu comecei a ter gosto pela pesquisa musical. Porque quando eu entrei na casa de Zé a primeira vez, eu lembro que eu vi, assim, uns, 5 mil discos pregados na parede. Eu falei, meu Deus, impressionante, né? Nunca vi um negócio desse, então eu fiquei meio doida com aquilo, sabe? Me instigou, assim, para fazer uma pesquisa, e a gente viveu um amor muito bonito, um amor muito regado à música, assim. Ele é apaixonado por três assuntos regem a vida de Zé: política, futebol e música. Então, assim, eram livros sobre esses assuntos espalhados pela casa o tempo todo. Então, assim, foi uma época muito bonita da minha vida e que me ensinou muitas coisas e me profissionalizou. Sim. Então, assim, foi essa insistência dele também, né? Acho que foi uma pessoa que naquela época acreditava mais em mim do que eu mesma. Nossa. Então foi muito importante para mim ter essa pessoa com esse olhar de fora, dizendo, olha, você é massa, você tem um trabalho legal, vamos acreditar e tal. E a gente construiu um bocado de coisa legal, assim, teve uma caminhada bonita, eu devo muito a ele, foi especial e importante para mim. Que bacana. Além do meu filho, me deu outros frutos de trabalho, de consciência mesmo, de ser artista no mundo e como se colocar, como se preservar também. E tudo isso foi ele que me ensinou. Mesmo algumas coisas ele me ensinando sem saber que estava me ensinando. Que bacana. Abração para Zé Dias, um dos maiores produtores culturais da história do Rio Grande do Norte, que até merece ser melhor reconhecido. Pesquisador também. Incrível, incrível. Grande abraço, Zé Dias. Grande abraço, Zé Dias. Cristal, e nesse período, justamente nesses 10 anos, você começou a lançar músicas, começou a ganhar prêmio Hangar, aí sua carreira foi deslanchando. Qual é a sua lembrança desse período no quesito cultural, no quesito musical? Uma fase muito, muito gostosa. Porque daí também vieram outras parcerias. Vinha o Projeto Retrovisor, com Valéria, com Ângela, com Simona, com Gadelha. A gente ali começando uma vida coletiva, né? Porque eu era muito fã do Retrovisor. As vidas individuais já existiam bombando, né? Sim. E a gente resolveu juntar, né, aquelas 5 figuras e, vamos compor livremente, vamos fazer nossos lançamentos. E foi uma fase muito bonita. Então, dali tinha muitas coisas, não só a gente, né, os 5 que eu mencionei, mas Sueldo, Cleudo, o próprio Pedrinho fazendo as coisas dele, Dodora Cardoso. Já tinha uma trupe ali fazendo um bocado de coisa importante, assim, legal, aquecendo a cena da gente. Então sempre teve gente muito, muito boa nessa cidade fazendo as coisas e foi uma fase bonita, assim, de efervescência que eu vejo com muito bons olhos, assim. Acho que foi bonito e foi progressivo, né? A gente foi crescendo devagarzinho, todo mundo junto. Bacana. Questão que ele acompanha há muito tempo, sempre soube da sua capacidade vocal.
e do seu talento como intérprete. Mas aí, de repente, você virou uma excelente compositora. Ai, grata pelo excelente. Ora, como é que foi o processo de se descobrir compositora? Como é que foram as primeiras composições, os CDs autorais, a gente vai chegar nisso. Você tem músicas emblemáticas sobre a Zona Norte. Tem muito mais coisas depois, a gente vai chegar. Demorou. Juliana Linhares. Demorou. Mas nesse processo, como é que foi? Demorou. Eu sempre achei, e ainda acho hoje, que o meu grande expediente musical é o de intérprete. É o lugar em que eu mais me sinto confortável. Você prefere interpretar canções de outras pessoas? Não é que eu prefira, é que eu acho que eu faço isso bem, independente da minha percepção. Eu faço isso bem, eu sei que eu faço isso bem. Eu acho que o meu grande lance é descobrir música para cantar. Você pega um disco de João do Vale, vai escrafunchar ele, descobre uma coisa que cabe exatamente na sua boca, que trata do seu sentimento, que é muito difícil isso acontecer, por isso que é tão difícil o expediente de intérprete. Uma pessoa que eu posso destacar aqui hoje, muito nesse ofício, que hoje, para mim, na minha opinião, na minha observação, está cada vez mais raro, porque todas as mulheres compõem muito e compõem bem, Sim. E acho ótimo que componham, Sim. Mas é um expediente que eu acho que não deve ser esquecido. E aqui eu quero mencionar Liz Rosa, que eu acho que é uma figura que segura essa bandeira maravilhosamente. Liz Rosa, voos altos, né? Muito altos. Ganhou o mundo. E assim, sabe escolher repertório muito bem. O que quer dizer saber escolher repertório muito bem? É saber descobrir o que cabe na boca dela. O que encaixa com aquela embocadura, com aquele jeito de expor Sim. a arte dela, o que mexe nos sentimentos dela, os assuntos que ela gosta de falar. Então descobrir música para cantar parece muito fácil, mas é difícil pacas. Então, assim, por isso que eu sempre faço a distinção de cantoras e intérpretes. A cantora, às vezes, ela não está nem entendendo o que ela está falando. Nossa. Ela está cantando bêbada e equilibrista com um sorriso nos lábios. Pronto. Ela não sabe nem do que se trata. Uma intérprete é diferente. Ela precisa sacar o que é que ela vai dizer. Tem uma interação com Ela precisa perceber. É percepção da letra, por que eu escolhi esse autor, por que está rolando esse assunto, por que eu quero falar desse assunto, como vou falar desse assunto. Então, assim, eu acho que esse é o meu lance também. E aí depois eu descobri que eu conseguia construir as minhas narrativas também e ser compositora. E gosto também, gosto muito. Hoje em dia gosto mais de compor do que de cantar. Engraçado. Nossa. Eu queria muito ganhar minha vida só fazendo canção, sem precisar defendê-las no palco. Vamos falar sobre isso. Eu acompanhando sua carreira, aí sua carreira começou a progredir e tudo. Aí, de repente, estava Cristal The Voice, Brasil. E fazendo muito sucesso. Fala desse processo, Cristal. Você já me contou, mas é bom você falar de novo. Como é que foi aquilo? Como é que foi o convite? Como é que foi a surpresa? O impacto de repente você tá lá? Eu soube que as inscrições iam abrir, que eles estavam procurando pessoas fora dos eixos mais óbvios, né? Rio, São Paulo. E aí eu me inscrevi. E foi uma fase importante, assim, até para eu saber o que é que eu não queria da minha vida. Eu acho que foi muito importante, assim, para mim nesse sentido. E aí, assim, lá você via de tudo, e assim, ótimos artistas, ótimos cantores. E eu já muito passada na casca do alho, né? Eu não cheguei assim muito, ai, que oba-oba e tal. Mas eu tinha uma personalidade à época muito intempestiva. Os malefícios da juventude, não é? E acho que usei mal aquilo ali tudo. Foi? Eu acho. Você tem essa percepção? Hoje sim, muito imatura. Eu achava que eu estava passada, eu tinha quilômetros rodados, mas às vezes quilômetros rodados não querem dizer maturidade. E era exatamente o caso, assim, eu observo isso sem chicotinho, sem nada, é de boa, é a história posta. Mas foi importante. Artisticamente você se destacou. A sua versão de A Carne, de Seu Jorge, aquilo ali marcou nacionalmente. Bom. Você sentiu que marcou? Você percebeu isso de cara no jurado? Na época eu não podia fazer um show sem cantar aquela música. E assim, não era uma música que eu pensei para o programa, já era uma música da minha vida. Sim. Esse trabalho de intérprete que eu te falava anteriormente, catar as músicas que cabiam na minha boca, aquilo cabia na minha boca. Sim. E eu já experimentava aquilo há muito tempo. E sempre que eu cantava aquela música, as pessoas sempre me paravam no final do show. Gustavo, é muito forte você fazendo isso, Gustavo, é muito bom. É tanto que quando eu tive uma chance de cantar o que eu quisesse, porque no programa você assina um contrato dando plenos poderes para eles te encaminharem do jeito que eles acharem bom. É assim, né? É assim.
E quando eles me deram, a única vez que eles me deram carta branca para eu cantar o que eu quisesse, eu disse, já sei qual é a música. Aí foi As outras, então, você teve que cantar a música que eles... mas veja bem, a primeira música que eu apareci cantando era minha. Eu cantei Morô, que eu fiz para Liz Rosa. É verdade. Sim. Então, assim, eu tive momentos bacanas, assim. Sim. Mesmo no momento que eu saí, que eu cantei a música do Dominguinhos lá, o Por Ser de Lá, do Sertão, que foi lindo. Eu não escolheria aquela música para aquele momento. Mas aí eu já tinha assinado um contrato, não tinha mais como voltar atrás. E assim, é bonito se despedir cantando Dominguinhos. Foi bom, deu certo. Mas foi importante ter feito. Aí, lá vem pergunta agora desceu o colunista social aqui em mim. Vai. Você sentiu assim, ciumeira de competidores, jurados que mostraram um comportamento que você não esperava de pessoas naquela estatura? Você sentiu essas coisas? Senti. Sentiu? Senti, mas é isso também, é uma bobagem ir para ali com tantas expectativas, assim, sobre pessoas que você não conhece, né? Às vezes eu tenho expectativas em relação aos meus filhos e à minha mãe e eu estou sujeita a me decepcionar. Imagina pessoas que eu nunca dei um bom dia, tudo que você tem é uma imagem da TV. Hoje eu vejo como uma infantilidade, assim, ter esse tipo de expectativa. E eu fui um pouco infantil na época. Faz parte. Cristalva, também, agora a memória me foge, não sei se um pouquinho antes ou um pouquinho depois, você também fez shows pelo Brasil, você fez turnês pelo Brasil, fez show com Xangai. Uhum. Como é que foram essas experiências também? Né? Para além do glamour global, você tocar com gente interessante, conhecer um monte de cidades do Brasil. Uma escola. Essa turnê que eu fiz com Xangai era eu, Xangai e Cátia de França. Cátia de França, exatamente. Nossa senhora, isso foi 2011, muito antes de eu aparecer no The Voice. Foi antes. Xangai então, sempre foi um ídolo, sempre foi um cara Xangai que mexeu com música nordestina de uma lenda, maneira muito especial. Sim. Principalmente por ele ser tão reverente a Elomar, que é outra figura especialíssima do cancioneiro nordestino. E Cátia de França, que é a minha deusa, né? Assim, eu sou apaixonada por ela até hoje. Quando a gente se encontra, é impossível não chorar, assim, não ficar comovida com ela, com a luta dela, né? Uma mulher que enfrenta tantas frentes de batalha nesse mundo tão preconceituoso, sabe? Negra, nordestina, homossexual. Exatamente. E assim, sempre enfrentou muita coisa, punk, assim. E sempre fez músicas tão lindas, de uma maneira... Sempre defendeu isso tudo com tanta garra, com uma feminilidade que me interessa tanto, que sempre foi muito especial. Então, imagina, você acorda num hotel e vai tomar café com Cátia de França e com Xangai. Então, assim, era um sonho melhor do que o que eu podia sonhar, ouvindo as histórias deles. E aí era uma noite dividida sempre em 3 sets. Eu abria, aí Cátia fazia logo em seguida... Xangai fechava e chamava nós duas para fechar com ele. Então era sempre uma farra. Imagina, acabar o show, fazer foto com eles, ver os fãs deles, assim, chocados com eles e meio que eles me apresentando para esse público, eu como uma jovem artista ali. Nossa, foi assim um momento tão lindo. Tá na van e o pneu da van fura e você para na estrada no meio do nada e ver como eles reagem a tudo isso e a leveza e as brincadeiras e as chateações. Isso tudo é muito rico. E bacana. Muito uma legal. Pena não ter visto esse show, Meu eu não Deus, consegui ver. Foi muito especial. Rodou o Nordeste inteiro, Cefas. Porque na época tinha o projeto 6h30, né? Isso. A gente saía fazendo tudo. Natal, Recife, João Pessoa, blá, 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 estrada fora. Que maravilha. E tudo isso por terra. Então, assim, divertidíssimo. Era exaustivo, mas era muito gostoso, assim, era apaixonante, assim. E, assim, renovando os meus valores nordestinos, né? Entendendo esse Nordeste que eu já achava que compreendia dentro de mim, vendo isso refletido neles, como eles lidavam com a nordestinidade deles. E aí ali dava para saber tudo, o que era que eles liam, qual é o creme que ela passa no cabelo, qual é o livro que ele lê antes de dormir, os pormenores, sabe, assim, que são tão bonitos, tão ricos. Cefas, eu fui feliz, eu era feliz e sabia. E sabia, que bonito, que depoimento bonito. Lembrando que Xangai e Cátia de França são 2 monumentos da música. São sim. Quem não escuta, ainda não escutou, escute eles. Vale e tem gente comentando aqui. Margot Ferreira. Meu amor. Só isso. Beijo, meu amor. Cristalina, querida. Grande voz e grande figura. Love you.
Valeu, Margot. Ouviu muito, Margot. Beijão pra você, Margot. Ela estava retada falando lá do negócio lá da praça, que estão mexendo na praça lá no Tirol. Estava acompanhando esses dias. Ô, minha amiga, me solidarizo tanto pelos seus interesses e lutas. Isso. Margot é uma militante da vida, assim. Sim, causas maravilhosas, causa animal. Ela é uma causas progressistas. Beijo pra ela e pra CBI, dois amores. Beijo pros dois. Annelise Franco, muito boa compositora mesmo. Valeu, continua ligada aqui. Anne. Opa, obrigado, Raio. Anne Torres, uma cantora maravilhosa, essa moça aí que tá falando. É? É, maravilhosa. Beijo, Anne. Beijo, Anne, valeu. E Margot de novo. Cristal é uma compositora potente, mas ficar sem sua voz não está entre os meus planos. Ah, tá bom. Olha aí, ela se atentou ao que você falou. Tá bom. Continue interpretando suas músicas, mulher. Tá bom. Foda. E interpretou como puxão de orelha. Tá bom. Aí. Ela pode. Ela pode. Valeu, Margot. Cristal, você fez tanta coisa na vida já que eu tenho dificuldade em lembrar das datas exatamente. Mas diante de toda a sua imensa carreira e tanta conquista, de repente estava Cristal tendo feito um filme dirigido por Alceu Valença com uma cangaceira, A Luneta do Tempo. A Luneta do Tempo. Como é que foi esse processo? Como é que foi o convite? Como é que foi gravar? Como é que foi ser dirigida por Alceu Valença num filme e ainda concorrer a melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado? É verdade. Como é que foi isso tudo? Uma experiência maravilhosa. 2008... eu fiz o Som Brasil, da TV Globo, que era aquele programa, na época ele era apresentado pela Camila Pitanga, onde eles chamavam 3 bandas, era um palco circular assim, ficavam as 3 bandas novas, né, de 3 artistas novos e um artista consagrado ao centro. E eu lembro que à época eu quase fiz o João Bosco, que é uma artista também que eu amo, sou apaixonada, mas a vida dá o seu jeitinho e acabou sendo Alceu Valença. E eu fiquei assim... apaixonada por Alceu, né? E aí ele, muito gente boa, chegou, cumprimentou todo mundo e ficou lá assistindo a gravação da gente. E eu lembro que eu cantei, que ele viu, foi o 7 Desejos. Recomeçando das cinzas, eu faço versos tão claros. Quando acabou essa música, ele falou... quero falar um negócio com você. Eu falei, tá bom. Aí ele, você é atriz? Aí eu falei... não. Aí ele, você é atriz. Eu falei, pô, você tá falando, eu devo ser mesmo. Quem sou eu? Aí ele, não, porque eu tô escrevendo o roteiro de um filme há 10 anos, que se chama A Luneta do Tempo, e tô com o elenco quase fechado, faltando uma pessoa para fazer a cangaceira Nair Brilhante Ferreira, fazendo referência a Jesuíno Brilhante, nosso cangaceiro, né? E aí eu falei, pô, que demais. E achei que aquilo era uma conversa, daqui a pouco eu ia esquecer e vamos viver a vida. Uma semana depois que eu volto para casa, a produção dele me liga. Cristal, você tá te esperando aqui em Olinda para fazer o teste pro filme. Eu falei, caramba, então é sério. Peguei a mochila, parti para Olinda. Lá conheci Hermila Guedes, conheci Irandi Santos, que fizeram o filme, né, Lampião Maria Bonita. E foi uma experiência deliciosa. O seu é um bicho maluco, beleza, assim, maravilhoso, muito querido e virou uma pessoa também na minha vida. Escreveu um prefácio de um disco que eu lancei um ano depois e uma figura muito querida, gosto dele, gosto do astral dele, enfim, o Brasil todo gosta dele, né? Maravilha. Então foi muito bom. Eu adorei fazer esse filme, foi lindo. Foi uma boa experiência. Foi uma super experiência. Cinema, imagina, nunca tinha feito cinema na minha vida. A arte a arte de esperar o sol, né? Quando a nuvem tá ali, para, agora tudo. tem que esperar o sol. Você fica, caraca, com aquelas roupas mega quentes. Logo de madrugada, já pronto, cabelo, maquiagem, figurino, a gente no meio do nada. São Bento do Una. Foi muito legal. Que maravilha. Legal. Foi muito lindo. Conversando aqui com Cristal no Conversa de Botequim. Daqui a pouco teremos show aqui com Ângelo Angolano e Carlos Ponta Negra, daqui a pouco. Participação especial do guitarrista João Rabelo. Participação especial de João Rabelo, que está aqui. Tudo bem, querido? Tudo bom? João Rabelo está aqui. Grande João Rabelo. Vale, muita gente bacana aqui. Olá. Mual aqui também. Muita gente bacana. Cristal, vamos partir para sua mini turnê em Lisboa, na Europa. Como é que foi isso? Como é que foi o convite? Como é que foi a experiência de cantar em terras lusitanas? Uma delegação da prefeitura à época saiu daqui para Lisboa e me perguntou se eu não queria ir junto. Eu falei, eu vou. Foi eu, Baia, Kleber Moreira, a formação de banda era essa. E a gente cantou primeiro no ambiente fechado, depois a gente cantou na praça, na rua, assim.
Foi uma delícia, nunca comi tão bem. Nossa Senhora, foi uma experiência muito maravilhosa. Por enquanto, a minha única saída do país, assim, foi muito legal. Acho importante, assim, e o que eu achei mais legal foi perceber como eles entendem e consomem a nossa cultura, assim. Achei eles muito apaixonadinhos, assim, muito carinhosos nesse sentido de receber a música e ficar ali, caramba, Que bacana. que tudo essa mulher aqui cantando pra gente, sabe? Assim, me senti muito bem acolhida. Foi uma viagem bonita, eu adorei conhecer o Velho Mundo, foi ótimo. Que bacana. Em relação a público, você falou agora do público de Portugal. Qual o público que mais lhe agradou, seja pelo calor, e qual é o público mais frio? Você já conseguiu detectar? Existe diferença de públicos? Eu não consigo. Assim, eu já cantei para públicos, eu não vou usar a expressão frio. É porque eu acho que as pessoas elas têm um jeitinho diferente de reagirem às coisas. Sim. Porque quando tem plateias que te chamam de coisas legais no meio da música, Cristal, não sei o quê, maravilhosa, essas coisas que as pessoas falam. E tem plateias que não falam nada disso, quando acaba o show vão falar com você com todo o amor e interesse, fazendo apontamentos, ou seja, eles estavam prestando atenção. Só não se manifestaram na hora. Isso, porque a gente é muito caloroso, né? Em geral somos muito calorosos, sim. Mas eu consigo também, já com 25 anos de chão, de já ter encarado muitas plateias, de perceber que às vezes é só um outro jeito de ser carinhoso. E às vezes eu leio isso até como um jeito super carinhoso. Sim. Mais do que aqueles que ficam gritando e falando coisas. Está prestando atenção. Porque cantar também tem isso. Porque está indo muito para esse lugar do entretenimento e do dançar o tempo inteiro. Eu acho que isso também é uma loucura, né? Porque ninguém é feliz o tempo inteiro. É meio que doido isso, né? Então esses respiros, assim, de parar, de prestar atenção, eu acho isso um super carinho também. Então hoje, eu gosto das duas plateias, vamos dizer assim. Também é isso, não dá para dizer que é isso. O público é um agrupamento de pessoas, elas são individualizadas. Talvez uma pessoa não esteja gostando, mas a outra está. E eu observo muito, assim, eu não sou aquela cantora que mira, tem cantoras que fazem mira ali num ponto e vai embora. Eu gosto de olhar na carinha das pessoas. Você olha mesmo. O meu comportamento no palco depende muito disso. Porque eu troco, eu sinto. Porque cada cantor e cantora tem uma tática diferente, né? Eu lembro, só uma observação bem divertida, quando eu entrevistei aqui no Conversa Botequim CBI, até citado aqui, esposo da nossa querida Margot e do Mad Dogs, eu perguntei pra ele sobre isso, sobre olhar público. Ele disse, sabe, eu sou míope. Eu sem óculos, sem lente de contato, não olho ninguém, eu não vejo ninguém. Então ele é um cantor que não vê ninguém, você olha no olho. Eu olho. Apesar de ser míope também. Mas eu procuro, assim. Sim. É tipo como se o olho da artista não fosse míope. Eu procuro as reações, eu procuro trocar. É assim que funciona pra mim. Não tô dizendo que quem não faz assim não seja bom, não seja, claro, imagina. Mas disso depende. Eu sou uma artista muito viva no palco. Sim, eu gosto de estar ali, é a minha energia, assim, o corpo mesmo servindo aquilo ali. Então eu preciso muito dos estímulos externos, assim. Então se o seu olhinho tá ali junto comigo, eu vou embora e sou feliz, assim, sabe? Então, quando as pessoas estão mais... Às vezes a pessoa tá mais quietinha, mas o olhinho dela tá vivinho ali com você. Então eu colo naquilo ali e vou junto. E também aprendi a me defender quando as reações não são tão positivas. Porque às vezes tem isso, a pessoa está na plateia e não entra na sua. Aí como é que a cantora se posiciona com isso? Eu existo. Eu sou maravilhosa, né, sim, Sérgio? Sim. Aí eu me agarro nisso e vou me embora. Mas deve ser estranho. Eu que nunca cantei, nunca subi num palco para cantar, você cantar e a pessoa está indiferente. Deve ser uma coisa meio impactante. É impactante. Mas aí é isso, a gente lida. É a vida, né? A gente não pode querer ser sempre bem aceito o tempo todo. Eu hoje observo mais essas coisas assim com um pouco mais de maturidade, assim. É isso, trata-se daquela pessoa. Eu estou aqui com a peixeira dos dedos, querendo entregar tudo. Então, assim, se a pessoa não está na vibe, aí Exatamente. Ela vai se resolver, né? A música ajuda, inclusive. Eu mesma já entrei, assim, enquanto plateia, já entrei em plateias
um pouco triste, desmotivada por qualquer motivo e saí muito bem. Sim, então, assim, também, a arte ela também é medicinal, ela traz uma energia especial para mim. Assim. Com certeza. Por falar em faca nos dentes e por falar justamente nisso, Cristal, e fenômenos urbanos relativos à música, por exemplo, Zona Norte, Zona Sul, que de repente você criou um hino em relação à Zona Norte, que você já falou aqui no Gramoré. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Como é que você tem essa visão? MP Beco, aquele festival que tinha no Beco da Lama, e Ricardo Baia, que é o autor da música, meu guitarrista há muitos anos. Ele fez essa música, fez pra mim, e disse que já vamos defender essa música no MP Beco? Falei, na hora. E a gente juntou a banda, foi lá, defendeu, ganhou a melhor música e eu ganhei a melhor intérprete. Isso. Dali as coisas também, ali foi um momento Sim. de mais crescimento para minha caminhada. Sim. E é uma música também que não tem condição de eu subir no palco e não cantar. Virou também... Que lado está seu preconceito? De que lado mora o seu Mora o preconceito. seu preconceito, verdade. Falando mesmo desse trânsito, Isso. acho que hoje em dia isso se dilui um pouco mais. Eu não sei, talvez eu precise... Eu ia lhe perguntar isso, se Talvez ainda eu existe preconceito. Talvez eu precise... eu acho que hoje muito... pela classe política, né? Assim, quando a gente assiste jornal e vê como as chuvas destroem a cidade de um jeito absurdo. Sim. E como isso é mais acentuado na Zona Norte. Sim. Eu ainda tenho família lá, vez ou outra eu tô por lá. Sim. E tem ruas que são intransitáveis. Então, assim, esse abandono e esse descaso, infelizmente, ainda continua, né? E, poxa, você vê tanto, né, tantos anos passam e tem coisas que, infelizmente, não mudam. Parecem crônicas, né? Parecem crônicas. E esse olhar para a Zona Norte, assim, não das pessoas que moram na Zona Norte, eu acho que sim, elas se desenvolvem, elas são maravilhosas, mas o olhar do poder público para aquele lugar ainda precisa melhorar muito. Cristal, e o olhar social? Por exemplo, incontáveis vezes já chegaram para mim, Cefas, era tão bom quando o aeroporto era aqui perto, ou seja, aqui perto da cidade. Só que o aeroporto Perto hoje de é quem, perto né? de quem está na Zona Norte. Pois é. Não é um tipo de preconceito social? Claro que é. Então, Claro que é. Como lidar com E isso? até porque as pessoas desse lado de cada cidade têm mais condição de pagar um Uber para ir lá. É isso? E a galera Do da que Zona o- Norte, à época, né? Hoje em dia isso tem mudado cada vez mais, graças a Deus. Sim. Mas é um egoísmo mesmo, né? Desde que não seja comigo, né? Sempre aquele papo. Farinha pouca, meu pirão, primeiro. Isso é péssimo. Péssimo. E tem mais comentário, tem aqui. Annelise Franco, de novo. Cristal é uma referência, sua arte tem uma marca fortíssima. Você é maravilhosa. Eu acompanho a relatora, você é maravilhosa mesmo. Eu Valeu. acompanho a relatora. Olha aqui agora, Pedro Pereira. Eita! Essa maravilhosa amiga querida e bela não só canta como encanta o mundo com suas músicas, com sua voz, permeia em todos os tons e sons, fazendo o tempo feliz e multiplicando multicolorido de musicalidade. Valeu, Pedro fez Só um uma... artista para falar Pedro fez isso. uma poesia aqui, Poxa, que Pedro. bacana. Valeu. Um beijo, meu amigo. Um beijo grande, muito grato. E o mesmo Pedro Pereira, alguns anos atrás, assistindo uma entrevista com Cátia de França, fiquei emocionado quando ela falou que Cristal era o que tinha de melhor na safra das novas gerações de cantores do Brasil. Nossa. Que bela lembrança. Valeu, Que Pedro. honra. Ai, que bom lembrar disso. Graças, Pedro. Muito bom, muito bom. Quando eu estiver naqueles dias mais ou menos, eu vou correr atrás desse comentário. Carlos Lima, o velho Carlinhos Bentivi, com quem trabalhei em Mossoró nos anos 90. Boa noite, assistindo o programa como sempre. Valeu, Carlinhos. Continua acompanhando aqui, Bentivi. E olha só, Fernando Albuquerque, marido e empresário da Deusa do Forró. Muito boa entrevista. Valeu, Fernando. E vamos aproveitando aqui e cobrando. Vamos marcar entrevista com a Deusa, viu? A segunda entrevista. Você tá me devendo. E Carlos Lima, Carlinhos Bentivi de novo. Vamos lembrar de Alceu Valença, que Alceu Valença completou 79 anos no dia 1º de julho. Nem parece, né, gente? Meu Deus. pois Todo é. serelepe. Inteiro, né? Inteiraço. Impressionante. Ele é uma figuraça, né? Uma Alceu, figuraça, uma pessoa de muita energia. Nossa Senhora. E assim, eu convivi com ele de perto, assim, porque foram muitos dias filmando. Sim. Então é isso, tomar café, almoçar, jantar.
E aquela pessoa que nunca precisou de nada, assim, nunca via o seu nem beber bebida alcoólica, assim. Então, assim, aquilo ali vem de fábrica. Ele é daquele jeitão. Energético, alegre. Alegre, generoso. Muito querido. Eu passei um carnaval em Olinda, já há uns 20 anos já. Daqui a pouco tava todo mundo, minha turma toda bêbada, todo mundo bebendo. E ele passando lá na cidade, ele tranquilinho, andando, tipo, ia fazer show em Recife, talvez fizesse outro, andando tranquilão. Uma pessoa que sempre se cuidou, assim. Eu observo muito, assim, é uma pessoa muito... Sempre se cuidou muito, assim. Isso reflete muito hoje na idade que ele tem, não parecer que ele tem. Não parecer. Grande Alceu Valença, um dos maiores compositores e cantores do Brasil. Adoro. Então, vamos falar mais sobre sua música. A gente falou aqui sobre Zona Norte, Zona Sul. Fala sobre seus trabalhos autorais. Qual a avaliação que você faz hoje como um todo deles? A avaliação que eu faço é uma compositora aprendiz, né? Aprendendo a desenvolver mais essa linguagem. Escrever poesia é uma coisa, escrever letra de música é outra coisa, que pode ser poética também, mas acho que na sua origem, né, não é exatamente poema. Então existem as diferenças dessa escrita, isso exige que a gente leia bastante, que a gente goste de ouvir as histórias no botequim, na padaria, na saída do cinema, observar muito a vida, uma pegada mais de cronista, né? Escritor de letra, de música popular, muito nessa pegada. Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para amadurecer, mas eu gosto da compositora que eu sou, eu fico feliz das pessoas sempre me procurarem quando tem trabalhos novos para fazer. Pô, Cristal, não tem nada aí. Eu sempre chega no meu WhatsApp, olha, eu tô preparando um trabalho novo, tem algumas coisas para me mostrar? Eu digo, cara, se eu não tenho, eu vou arrumar agora. Porque também, opa, obrigado, Raio. Também, assim, quando eu conheci Luiz Gadelha, por exemplo, do Retrovisor, Luiz tinha, sei lá, um caderno com 500 músicas. E eu falava, meu Deus, eu não tenho um caderno com 500 músicas. Porque eu só faço as músicas que precisa. É uma coisa muito engraçada, como cada compositor tem o seu jeitão, né? Tem compositores que são assim, sai. Luiz é essa pessoa. Se ele sentar aqui agora, ele faz uma música pra você. Ele é acelerado, Muito produtivo, né? Simona também é um pouco assim, Valéria é um pouco assim também, Ângela também é uma pessoa que compõe muito, todos compõem incrivelmente bem, e eu aprendi com todos eles. Quando eu cheguei no Retrovisor, eu só tinha Coisa de Preto, que era uma música minha com Terto Aires, e que eu fiz brincando, assim, não tinha a menor responsabilidade ao fazer uma música. E eu acho ela uma boa música, porque Terto é um cara lido, um homem inteligente, e grande amigo, e conduziu bem a letra, assim, ele que pensou, Coisa de Preto é o mundo inteiro, o cheiro, o lance no cabelo, o balanço, o canto triste dos porões de um negreiro. A gente já conversava sobre negritude, ele já observava os movimentos e tal. Então eu acho uma boa música, mas totalmente irresponsável. Então eu fui amadurecendo nesse sentido. O que significa isso? Ter mais responsabilidade na hora de compor. Com o tempo eu fui descobrindo que cantar é chamar força o tempo todo. Nossa. E que a palavra, ela chama tudo para a vida de alguém. A palavra chama tudo para a vida de quem a diz. Então hoje eu estou mais atenta para o que eu quero estar chamando para a minha vida. E eu observo que no passado eu não chamava muita coisa ruim, não. Porque às vezes tem uma palavra ou outra que tem um peso, assim. Sim. De significado mesmo, etimológico até, né? Chama uma coisa que não é tão positiva, e às vezes você precisa falar, porque é uma denúncia social, porque você precisa trazer uma energia. Mas eu fui observando isso com o tempo, que eu ganho a vida chamando força. Sim. Então, assim, que tipo de força eu estou querendo chamar para perto? E tudo isso me obriga a refletir, a examinar, a fazer boas escolhas. Então, compor amadurece muito o meu fazer artístico, muito com esse olhar também, de ser uma compositora um pouco mais responsável do que eu já fui. Que bacana. Tem perguntas aqui, comentários, mas deixa eu aproveitar que a gente tá falando de compor, contar uma historinha engraçada para você. Eu estava com minha filha, a Nanda, e tinha uma amiga dela. E essa amiga, no Instagram, ela mostrando o Instagram dela, e a frase do Instagram dela era: não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Aí eu comentei, essa música é de compositoras daqui. Inclusive minhas amigas. A menina ficou assim, como assim? Ela não sabia exatamente quem era a música. Eu falei, essa música é de Juliana Linhares e de Cristal, além de outras pessoas. Mas... E de Samitarique. E de Samitarique, isso. Samitarique foi entrevistado com o nosso botequim, inclusive, ano passado, e ela não acreditou.
E eu tive que mostrar pra ela. Então é uma música que ganhou o Brasil, essa música já ganhou. Fala um pouquinho de Balanceiro, fala um pouquinho de sua parceria com Juliana. Essa música ganhou o Brasil por causa de Juliana, né? Sim, Juliana então, tá fala um vivendo pouquinho dela. Um excelente momento. Olha, essa música a gente fez no Rio. Isso que eu queria saber, a circunstância de quando vocês fizeram. Eu fiz uma turnê com o Sami Tariq, percussionista, amigo de muitos anos. Sim, tá em Portugal, tá morando em Portugal, Lisboa. Exatamente. E ele já tinha esse mote. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Ele sempre soltava esse mote pra mim. Cara, isso é bom. Mas não fizemos nada. E aí a gente saiu numa turnê pra São Paulo, só eu e ele. Um projeto nosso que se chamava Baião de Dois. Em que era eu de violão, ele fazendo as percussões, já fazia os vocais. Sim. E às vezes invertia os papéis. Eu ia pra percussão, ele pegava violão, ele toca violão muito bem. Sim. E cantava, enfim. O show éramos nós dois. E a gente ficou um tempo em São Paulo, fazendo uns shows por lá. Em São Paulo, não, no Rio. A gente fez São Paulo, a gente encontrou Chico César, fez uma música com ele. E de lá a gente foi pro Rio. E no Rio a gente encontrou Juliana, que já morava lá. Juliana Linhares, super artista. Maravilhosa. Uma amiga maravilhosa. E o Moisés Marques, que é um malandro clássico carioca, um super compositor, um cara que conhece de música nordestina muito, muito. Canta forró lindamente, toca violão lindo. Um amigo, assim, um irmãozinho carioca mesmo. E quando eu e Sami chegamos por lá, eles já colaram na gente. Chegou a Juliana, chegou Moisés. Vou levar vocês no Samba do Trabalhador. Falei, caraca, vamos. Ora não. Nossa Senhora, que experiência forte, foi muito bonito. Muito bonito mesmo. Subi, cantei, dei canja, foi uma delícia. Encontrando todos os bambas do Rio de Janeiro do samba, imagina. É uma força muito grande, assim, essa música popular do Rio. Muito, muito bonito como isso conversa com a música de raiz nordestina também, assim, é muito, muito especial ver essas ligações, né? E beleza, passamos a noite na farra lá e tal, acabou a farra, a gente foi comer alguma coisa e fomos parar na casa de Moisés. E assim, adoro a esposa de Moisés, conheço as filhas, enfim, uma pessoa, um irmãozinho mesmo. E eu, Juliana e Sami lá, tudo enfiado na casa do homem. E Sami com esse mote, eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. E cada um dizia uma coisa, escrevia não sei o quê. Lembro que derramou coisa nesse papel, era uma coisa. E Juliana, muito sábia, guardou isso, essa música não ficou pronta, vida que segue. Nossa! Guardada com Juliana. Papel molhado. Juliana guardou isso, não sei, nem lembro como. Corta pandemia. Todo mundo em casa, aquela coisa, e Juliana lá catando as coisas dela. Aí manda uma mensagem pra mim, Cristal, tu não acredita que foi que eu achei. Falei, que foi? Ela, Cristal, eu achei a música toda que a gente fez lá na casa de Moisés. Quando eu olhei pro refrão, eu falei, caraca, não posso mudar o mundo, mas eu balanço. E só tinha isso. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. E um monte de coisa escrita sem melodia definida. Ela falou, Cristal, pega isso aí, vê o que é que você mexe, vê o que é que você faz. Tinha pedaços escritos por Moisés, pedaços escritos por Sami, pedaços escritos por Juliana. E eu peguei aquilo tudo com o violão e dei o tapa final. E arredondei a música. Nossa. E aí Juliana, já fazendo o Nordeste Ficção, falou, vou gravar. E aí não deu outra. Com aquela interpretação incrível que ela tem. E um mestrinho tocando sanfona na faixa, enfim. Uma coisa linda. Foi pra novela. Nossa, foi uma música muito especial. Estourou. Nossa, foi uma alegria imensa, assim, ter esse gostinho de ver uma composição própria, né, feita com seus irmãos, ganhar uma projeção nacional bonita. E hoje também é outra, assim, que não tem como eu fazer um show e não cantar Balanceiro. Então, assim, é uma música que eu amo de paixão. E que traz essa energia figurativa, né, de balançar o mundo. Como balança o mundo, né? Balança o mundo interno, sacode, tira as poeiras, vai, sabe? Tá na estiga da vida, tá solar, tá feliz, tá querendo jogo, sabe? Querendo balançar o mundo, isso é muito bonito. É muito forte, muito bonita mesmo. E é divertido, né? Um shot gostoso. Sim. Bom. Que maravilha. Então, indo pra reta final, mas estou vendo que tem mais comentário aqui. E tem comentário aqui, que eu vou ler aqui, comentário das pessoas. Fernando Albuquerque. Em agosto, Deusa vai estar aí. Olha aí, Fernando, se comprometendo. Deusa do Forró em agosto no Conversa Botequim. Marcou Ferreira. Infelizmente, a cidade ainda é separada pela ponte. É o que a música fala, né?
A maior prova disso é que ao descer a ponte na Praia do Forte, uma placa de trânsito está escrito: Bem-vindo a Natal. Ah, que horror. Ai, meu Deus, Nossa você tem Senhora. razão, Margot. Problema. Marluce de Souza, que sempre acompanha o programa. Amo o Cristal. Valeu, Marluce. Continua acompanhando aqui. Grata. Quiser fazer pergunta para Cristal, tem só mais um pouquinho de programa. Daqui a pouco a gente vai liberar o palco aqui, liberar a Cristal também. Estamos indo para a reta final aqui do programa. Deixa eu lhe perguntar. Estamos rigorosamente no meio do ano. Estamos começando o mês de julho. Quais são os seus planos para o segundo semestre? Vem Lançar coisa um por disco aí? novo, Opa! Tem disco novo pronto. Tem disco novo pronto? Já está pronto. Autoral? Agora, autoral. Autoral. Trago algumas releituras, que já tinha tempo que eu não fazia isso, mas são 8 temas inéditos compostos com uma turminha muito especial, que eu não posso falar agora. Tudo bem. Mas é um disco muito especial, assim, maduro, buscando trazer mesmo essa energia da maturidade, sem perder a ternura. Hamas. Brincando com as reflexões e sendo reverente a figuras importantes na minha vida. Acho que estou cantando melhor, acho que estou me acessando melhor assim, artisticamente. Feito com muito capricho, com muito cuidado. O disco está lindo, E está chegando, esse segundo semestre vem com tudo. Vamos começar um novo ciclo. Que bacana. Indo para a reta final do programa, a produção está anotando pergunta que vai chegar aqui. Opa, não, a gente tá calmo. A produção vai trazer pergunta aqui. Então, você falou alguma hora aqui, a música Balanceiro foi concluída na época da pandemia. A pandemia foi impactante para todo mundo, para várias áreas. Foi sim. A sua área, música, foi muito impactada. Muito, porque cantores e cantoras tratam diretamente. Qual a avaliação que você faz agora, que sobrevivemos à pandemia? Nem todo mundo do nosso mundo sobreviveu. Pessoas queridas partiram. Inclusive meu pai, né? Seu pai partiu. Aldir Blanc, que dá nome à lei, Aldir Blanc, verdade. partiu. Compositor brilhante. Nossa. Meu Deus do céu. Exatamente. Muitas pessoas da arte aqui, eu lembro Júnior Dalberto, dramaturgo, Geraldo Cavalcante, cineasta, amigo meu, enfim. Como é que você lembra da pandemia? Como é que foi, como cantora, como cidadã, como ser humano, viver a pandemia, Cristal? Olha, foi uma coisa tão interessante, era uma mistura de tantos sentimentos, Cefas. Eu acordava com medo de nunca mais poder ir na rua, isso acontecia mesmo. E a gente ficava ouvindo as histórias assim das pessoas indo embora e aquilo era muito assustador. Eu morava em Gramoré ainda, muito perto da casa da minha mãe, então eu tinha que ir lá todo dia. Sim. Imagina, os meus pais velhinhos, eu tinha que estar lá dando assistência todo dia na rua, morrendo de medo, lavando ovo, lavando as compras que chegavam. Era um estresse. Era um ritual terrível. Nossa, aquilo era muito punk. Ao mesmo tempo, eu me senti privilegiada, sabe? Eu trabalhei bastante de forma online. Muitas oportunidades legais apareceram para mim. O Sesc de São Paulo mandou uma equipe lá para casa, vacinada, para gravar uma live comigo, me pagando bem. Sabe? Aconteceram coisas muito legais. Eu nunca me misturei tanto com as pessoas. Eu acho que era um medo tão grande de não estar mais na vida, de não me sentir mais inserida na vida, que eu comecei a falar com pessoas que normalmente eu não falava na internet. Eu sou uma mulher muito expansiva, mas a real é que eu tenho uma conchinha, assim, que às vezes eu entro dentro dela. E eu precisava exercitar esse lugar de sair da conchinha. E a pandemia trouxe esse lugar para mim. Esse disco que eu vou lançar agora, ele é resultado de algumas dessas alianças que foram feitas através da internet e que trouxeram novas canções para minha vida. Que bacana! Então, assim, foi muito legal. Eu trabalhei muito e foi a época que eu fiz muita música. Como eu já te falei, eu sou uma compositora que eu só gosto de fazer a música quando precisa fazer. Sim. Eu não sento no sofá e eu já vou fazer a música, eu não consigo fazer isso. Não. Agora, se uma pessoa liga pra mim que já estou precisando de um disco, tem coisa nova pra me mostrar, a menina vai sair 3, 4. É assim. Mas na pandemia, eu acho que eu não sei, deu um buliço ali. Então, assim, eu tenho um caderno registrado todas as músicas que eu fiz, assim, mais de 60 canções inéditas. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Eu tenho meu diário da pandemia. Assim, e com muitas pessoas diferentes, assim, muitos compositores que sabe que parece que não tem nada a ver um com o outro. Isso é que é o legal, é que é a delícia, é o colorido, né, de ser brasileiro.
e me misturar tanto com pessoas não nordestinas, né? Também, que traz uma pitada bonita, colorida para as canções também. Então algumas delas a gente vai poder ouvir nesse disco novo que vem aí. Que bacana, tô ansioso. Uma das pessoas que tanto eu como você conheceram na pandemia, o poeta paulista Céu Bentim, mandou um beijo para você, mandou pelo zap, não pelos comentários. Porque você participou de uma live que eu e Theo Alves fazíamos. Isso. Que era os Diálogos Dominicais. Que era na pandemia, Que era na pandemia. Pois é. Theo Alves em Santa Cruz, eu em Parnamirim, a gente fazia lives. Live. Que coisa doida. As lives juntavam um monte de gente. Tão engraçado, né? Era tão bom, era divertido. Era divertido. E cadê esse Albentim, gente? O homem sumiu. Pois é, sumiu. Mandou pelo zap um beijo pra você e sumiu. Um Céu beijo. Bentim tá sendo... Aproveitar e mandar um beijo também pra Theo Alves, velho companheiro de Diálogos Essa galerinha Dominicais. que a gente se juntava ali na época da pandemia, eu lembro que no domingo, assim, eu ligava o Facebook lá na televisão pra ver vocês falando. Era muito gostoso. Era bom como desespero, né? Assim como... gente confia. Ai, meu Deus. Mas confinado, mas dava um jeitinho de E você, rir, né, e você do sabe, eu família. vou fazer uma revelação. Só existe Conversa Botequim por causa dos Diálogos Dominicais. Porque quando veio a vacina e acabou a Foi pandemia... um derivado, né, do programa. Foi, as pessoas comentavam, Savas, você bebia cerveja beça durante as lives que fazia com o Theo, porque Theo era o tira bom, eu era o tira mal. Eu era o que bebia, que ia ao banheiro, que atendia a porta. Theo era bom moço, como é. Entendi. E as pessoas cobravam. Aí foi quando surgiu o Conversa Botequim. Será que dá certo um perfil eu beber de cerveja moderadamente? Mas na live não era tão moderadamente. Era não. Era não. Ai, mas era uma delícia. Era muito bom, era muito bom. Era das coisas que dava, assim, um respiro pra gente, né? Ah, com certeza. Naquele período Com certeza. complicado. Com certeza. E tem comentário aqui. Márcio Franco, sempre presente. Cristal é muito forte. É ouvir de olho fechado, curtindo os sons. Manda um abraço pra galera desse Mestiços, que é um bar com muita energia boa. Valeu! Eu balanço demais com essa artista. Olha aí, Coisa boa. ainda fez um trocadilho. Valeu! E Annelise Franco. Cristal, fale do seu importante trabalho com as mentorias. Porque a Anne, ela estuda comigo. Opa, então, vamos lá. Ela faz. Fala sobre esse trabalho. Esse projeto ele se chama Voz Me Ser. É uma brincadeira com a expressão Voz Me Ser. Sim. A voz me ser, a voz sendo a pessoa, como uma impressão digital, vocal de cada um. Eu comecei com esse trabalho com as oficinas justamente focando na interpretação, porque sempre me incomodou muito esse tipo de cantora que canta o bebê equilibrista sorrindo. Então, assim, não está entendendo nada. Não é uma intérprete. E eu gosto muito de ver as intérpretes, e eu acho que isso ainda é pouco visto. Acho que a gente tem muita cantora em ação e pouca intérprete em ação. E eu, como me sinto intérprete e gosto de consumir intérpretes, depois de 25 anos fazendo o que eu faço, eu já consigo ter algum conteúdo para passar, para trocar. Por experiência própria, por estudo, enfim, diversas coisas. E aí eu abri as oficinas. Às vezes elas são coletivas, e, em geral, as mentorias são individuais, que é essa que a Anne faz comigo já tem um tempo. Que bacana! E eu não sou exatamente uma professora de canto, mas eu faço investigações emocionais e psicológicas para que aquela pessoa consiga entregar para mim uma interpretação minimamente plausível. Nossa! E aí é um trabalho de estudar a letra. Porque e era uma coisa que eu sempre ouvia, poxa, você não chama ninguém para dirigir os seus shows. Eu falo, gente, mas quem dirige os meus shows são as pessoas que escreveram as letras. É só eu entender o que está escrito ali que eu vou saber o que fazer no palco. Então, assim, eu tento trazer essa visão para as pessoas que me procuram. E aí tem acontecido de tudo. E, claro, não fico focada só na interpretação. Tem gente que me procura muito como mentora para a composição. Sim. Dani Cruz foi uma pessoa, preparou agora o projeto dela chamado Canto de Sol. Sim. Algumas canções daquele disco foram construídas na mentoria de composição. Bacana. Rafa Barros já me procurou. Tanda Macedo, a gente está fazendo um processo, ela está preparando coisas. Então tem uma galera da música que me procura para fazer. Como tem gente que não tem nada a ver com o planeta da música, mas gosta de cuidar da voz. Tem gente que gosta de declamar poemas e quer fazer isso da melhor forma. Que bacana! Tem gente da área do ensino que encara uma sala de aula cheia de alunos,
fica rouca com muita facilidade, quer aprender a não passar mais por isso. E aí eu vou auxiliando as pessoas nessa busca. Que bacana. E esse trabalho é delicioso. Então hoje a minha vida está bem dedicada para as aulas. Muito bacana. Quem quiser é só lhe contatar, lhe procurar nas só redes me sociais. procurar nas redes sociais. Tô ali. Que bacana. Contra a minha vontade, que por mim eu ficava conversando com o Cristal até 1 da manhã, mas a produção está dizendo que já tem 1 hora de programa. A gente vai terminar aqui. Daqui a pouco vai ter show aqui, a gente está no Mestiços. Show com Ângelo Angolano, Carlos Pontanegra e participações especiais aqui. Agradecer, Cristal. Obrigado. Eu que agradeço. Você sempre deixa a gente tão à vontade. Muito obrigado. É sempre uma alegria conversar com você. Parece que nem tem câmera ligada. Isso Parece que não tem, né? A alegria toda minha. Agradecer a equipe, José Agro na produção e filmagem, Natália Chagas, assistência de produção e mídias sociais. Agradecer a Jaime Dias, Josué Santos e ao pessoal do Mestiços, todo esse pessoal bacana que está aqui. E até o próximo Conversa de Botequim. Valeu, Seva!